Glória a Deus, a chave do tesouro ganhou mais um episódio. Nós vamos encerrá-la na semana que vem. Como é uma série que nós começamos juntos com toda a igreja, eu gostaria de encerrá-la junto com toda a igreja. Então eu decidi estender mais um domingo essa série. Trouxemos aí mais uma mensagem muito importante a ser liberada ao meu coração e ao seu coração. E eu queria realmente que você continuasse atentando para esse recado tão direto que o Senhor tem nos dado ao longo dessas semanas. Nós estamos no início do ano, e é no início do ano que nós construímos o fundamento do nosso ano, aquilo que vai determinar o que nós viveremos nesse ano, as nossas escolhas, as nossas decisões, e tudo isso é baseado na nossa relação com Deus. E é por isso que nós estamos nessa série, A Chave do Tesouro. E a base dessa série, você sabe bem que é Isaías, capítulo 33, versos 5 e 6. É um texto que temos lido todos os domingos aqui, porque fundamenta o que nós acreditamos que é a direção do Senhor para esse tempo. E o texto diz: o Senhor é exaltado, pois habita no alto. Ele encherá Sião. E temos declarado que encherá vitória o Brasil de retidão e justiça. Ele será o firme fundamento nos tempos a que você pertence, uma grande riqueza de salvação, sabedoria e conhecimento. O temor do Senhor é a chave do tesouro, é a chave desse tesouro. Nós temos falado claramente sobre o princípio do temor do Senhor, o que significa. E foi isso que trouxemos com bastante detalhes no primeiro episódio, na primeira palavra. Trouxemos o conceito do temor do Senhor. Na segunda palavra, nós deixamos claro que grande parte das pessoas que não temem a Deus não o fazem porque não conhecem a grandeza de Deus. Mas se o conhecessem como de fato Ele é, com certeza o temeriam devidamente. E nós mostramos claramente que o nosso Deus não é um deusinho, um ídolozinho, uma imagenzinha que nós colocamos no pescoço, no carro, na gaveta ou em algum lugar da nossa casa, não. Ele é o Criador e sustentador de todas as coisas. Ele é o Rei dos Reis, Ele é o Senhor dos Senhores. Ele é o nosso Deus, Ele é o Senhor da história. E quando nós reforçamos isso na nossa mente, no nosso coração, isso faz com que o nosso nível de temor cresça, aumente, e é isso que Deus espera de nós. No domingo passado, na terceira palavra, nós trouxemos aqui a revelação de um padrão que há nas Escrituras Sagradas. E eu mostrei no Antigo Testamento e também no Novo Testamento um padrão muito claro que Deus mesmo estabeleceu na sua palavra. E esse padrão nos ensina que primeiro Deus estabelece a sua ordem divina. As coisas têm que estar como Ele entende que tem que estar. E quando isso acontece, quando uma localidade, quando o coração, quando um povo, quando uma instituição são colocadas debaixo da ordem estabelecida de Deus, Ele começa a se manifestar de forma clara. A sua glória se manifesta claramente, e junto com a sua glória, com a sua presença, vem uma tremenda bênção. Riquezas espirituais, poder de Deus, graça de Deus, revelação. E isso faz com que nós vivamos de fato o que Deus planejou para esse tempo. Nós também dissemos que esse padrão, se houver quebra da ordem, irreverência, falta de temor, há julgamento imediato e severo. Há destruição, há sim consequências. O nosso Deus é amor, mas Ele também é fogo consumidor. E quando nós entendemos isso, nós o tememos devidamente. É um padrão incontestável. Na semana que vem, se Deus permitir, estaremos juntos aqui, a igreja inteira. Domingo que vem, e nós vamos fazer um encerramento, e a palavra vai ser sobre a restauração do temor do Senhor, e nós vamos assumir compromissos muito sérios com Deus aqui. Não falte domingo que vem, mas hoje, nesse quarto episódio, nós vamos falar sobre a plenitude de alegria. Você pode repetir comigo? Plenitude de alegria. Não é isso que as pessoas estão procurando em um tempo como esse no Brasil? Alegria plena, alegria que não acaba,
Você já parou para pensar por que o carnaval ainda tem tantos adeptos no Brasil? Já perdeu muitos, mas ainda tem muitos. Já parou para pensar por quê? Não é apenas por causa da grande divulgação, ou do grande investimento financeiro, ou porque já faz parte da história do país. Vai além. Sabe por quê? Porque todos estão em busca de um momento de êxtase, prazer, alegria. De alguma forma, deixar de lado os problemas da vida. E nesses dias de folia, tentar ter um momento para extravasar. E com isso, as pessoas percebem, depois que passa esse momento, que não passa de aparência, não passa de uma utopia, porque os problemas continuam ali, as consequências continuam ali, e as pessoas percebem que os problemas não vão embora, porque você encheu a cara, porque beijou 15, 20, 30, não vão embora porque você fumou ali um baseado ou outra coisa, não vão embora porque você dançou até se acabar, não vão embora porque você viveu ali um contexto aonde a mentira, o adultério, a luxúria, os gastos exagerados são estimulados. Não adiantou, porque isso não melhora a vida. E por que não melhora a vida? Porque o carnaval é fundamentado nas obras da carne, e as obras da carne são pecados, e o salário do pecado é a morte. Não tem vida, não tem eternidade, não tem graça de Deus, não tem poder de Deus. Mas a verdade é que a maioria das pessoas não sabe disso. E é por isso que estão em busca de alguns dias de alegria, alguns dias de alívio, alguns dias de refrigério. Mas nós temos aprendido aqui nessa série que o temor do Senhor é a chave dos tesouros de Deus, das riquezas de Deus. Em Efésios 1 ele diz que bendito seja o nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais, todas as riquezas espirituais suficientes. Inclusive a Bíblia diz no Salmo 16 que no tesouro de Deus, sabe o que há? A plenitude de alegria. Na presença do Senhor, a plenitude de alegria. É a Bíblia que diz isso. Inclusive, lendo o texto inteiro, olha o que o salmista diz: tu me farás conhecer o caminho da vida. Há alegria plena na tua presença, eternos prazeres à tua direita. O salmista, que era riquíssimo, poderosíssimo, famosíssimo, ele diz: já desfrutei de muita coisa, mas só na tua presença que há plenitude de alegria. Só na tua presença. Ou seja, quando tememos a Deus, nós recebemos essa chave dos tesouros de Deus. E por causa disso, nós não temos apenas momentos de êxtase, de prazer e de alegria, mas nós temos plenitude de alegria. Louvado seja o nome do Senhor. Alegria completa, eterna, suficiente, não acaba. E acessa essa alegria quem tem o temor do Senhor, porque quando a ordem de Deus é estabelecida, vem a manifestação da glória, da presença, uma tremenda bênção, plenitude de alegria. É por isso que nós falamos o tempo inteiro que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra. Amém? Amém. Mais feliz. E sabe por quê? É porque não passa por luta. Você paga IPTU, IPVA, parece uns boletos que você nem imagina que existia ainda. Você passa por problema de saúde, você enfrenta a reviravolta na sua vida profissional, você tem problema na sua família. Então, como que o povo de Deus é o povo mais feliz dessa terra? É simples, porque é capaz de se alegrar em qualquer circunstância. O povo de Deus é capacitado pelo Espírito Santo para se alegrar em qualquer circunstância. Não é que não há problemas, e sim que além dos problemas há plenitude de alegria. A alegria é fruto do Espírito, e essa alegria é ultra circunstancial. Não importa o que esteja acontecendo, eu posso me alegrar no meu Deus, o Deus da minha salvação. E é isso que nos movimenta. É por isso que, quando a reconstrução dos muros de Jerusalém é encerrada, depois de 52 dias de muito trabalho, no capítulo 8 de Neemias, ele chama o povo a viver uma reforma espiritual, um reavivamento espiritual.
E esse reavivamento aconteceu através da pregação da palavra. Eu preguei isso aqui no final do ano passado. E nessa pregação da palavra, através do sacerdote Esdras, o povo começa a ouvir a palavra com tanta atenção, por 6 horas seguidas, que o texto conta que eles perceberam uma coisa. Eles perceberam que havia sim muita alegria por terem estado de volta em Jerusalém, terem reconstruído os muros, mas que era questão de tempo para essa alegria acabar, porque os inimigos continuavam de pé. Os desafios diários continuariam a aparecer. Eles ainda falhavam com Deus. E o texto conta que eles começam a chorar. E Neemias, então, como um grande líder, e esse é o papel de um líder, é sempre apontar para a visão de Deus aqueles que estão caminhando com ele. Sabe o que Neemias diz? Em Neemias 8:10 ele diz: este dia é consagrado ao nosso Senhor. Não se entristeçam, porque a alegria do Senhor é a nossa força. Eu não disse que a força vem de um milagre que aconteceu, embora nós vivamos muitos milagres. Ele não diz que a força vem porque saiu aquele dinheiro que eu estava esperando um tempão, e é bom quando sai. Ele não diz que a força vem quando na minha casa está tudo do jeito que eu queria, não. Ele diz que a alegria do Senhor é a nossa força, essa força vem do Senhor, e se você serve ao Senhor e teme a Ele, essa força está dentro de você. Seja o que quer que você esteja passando, você pode se alegrar no Deus da tua salvação. Aleluia! A alegria do Senhor os fortalecerá, plenitude de alegria. E queridos, o nosso Deus gosta de festa. Pensa num Deus que gosta de festa, porque você sabe que o povo de Israel é um povo festeiro, e continua sendo. Ano retrasado, na primeira ida a Jerusalém, eu fui lá no Muro das Lamentações, meia-noite. Meia-noite o crente está dormindo, né? O judeu, irmão, eu contei ali, assim, por alto, uns 300 homens ali, vibrando, celebrando, e assim, vivem em religiosidade, não vivem em intimidade com Deus. Se quem vive em religiosidade consegue encontrar motivo para se alegrar, imagina quem tem a alegria do Senhor, que é a nossa força. O povo de Deus faz festa, aplaude, celebra, glorifica, e não é apenas isso, ele se alegra. E existem 3 festas principais que os judeus guardam, que são a festa da Páscoa, a festa de Pentecostes e a festa dos tabernáculos, ou festa das cabanas. E nessa festa específica das cabanas, nós temos mais uma demonstração da essência de Deus, que é se alegrar o tempo inteiro. O que acontece nessa festa? Todos os anos, uma vez por ano, os israelitas deveriam sair de suas casas já bonitas e estruturadas e por 7 dias morar em tendas. Em tendas. E o que eles deveriam fazer? Descansar, comer uma boa comida, junto, celebrar a Deus, louvar a Deus, dançar, pular, e tudo isso na presença de Deus. Tudo isso de acordo com a vontade dele. Então, queridos, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que o povo de Deus não deixa de pular carnaval porque é chato. Não, o povo de Deus sabe festejar e festeja na presença de Deus, e na presença de Deus a plenitude de alegria. Nós sabemos festejar. Não é o álcool, não é a música legal, não é o que o carnaval promove que gera isso, mas o que gera em nós é a plenitude de alegria que tomou a nossa vida. Lá em Levítico 23, nós lemos: habitem em cabanas durante 7 dias. Todos os israelitas de nascimento habitarão em cabanas, para que os descendentes de vocês saibam que eu fiz os israelitas habitarem em cabanas quando os tirei da terra do Egito. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Queridos, até hoje, judeus milionários montam a cabana no quintal da casa e passam 7 dias ali. Qual o propósito? São vários. Primeiro, que eles não se esquecessem de onde eles haviam sido tirados por Deus. Escravidão no Egito, sofrimento, Deus tira eles com mão poderosa e os faz habitar no deserto em cabanas. Que eles fossem gratos por tudo que haviam conquistado e que valorizassem as coisas simples da vida. E, queridos, isso é tão fundamental porque, com certeza, agora, numa outra realidade, o povo já estava reclamando.
Antes o sonho era ter uma casa de 2 quartos, agora a casa de 2 quartos não serve mais, tem que ser de 3 com suíte. Tinha um carro, né, simplesinho, tem 2 agora, mas não serve mais. Ou seja, é igualzinho a gente. Nós lutamos muito por algo, Deus nos dá, a gente celebra. Passa um tempo, nós já estamos reclamando daquilo que nós pedimos para Deus nos dar. É ou não é verdade, gente? Então Deus estabelece uma festa para que eles se lembrassem. Olha aqui, quando vocês moravam em tendas, vocês tinham alegria. Não é porque vocês moram num lugar melhor que vocês terão mais alegria ou menos alegria. Vocês precisam aprender a se alegrar em qualquer condição e circunstância. É um ensinamento. Isso aqui não é um chamado a uma vida estagnada. Eu não quero nada melhor. Não, a gente quase coisa boa, irmão. É bom comer coisa boa, né? Comida boa, viajar para lugar legal. Não estou falando disso. Só estou falando para você não esperar receber alegria naquilo que ainda vai acontecer. Porque a alegria do Senhor é a nossa força. Ela já aconteceu, já foi liberada. Seja qual for o seu contexto, você pode se alegrar no Senhor. E isso é algo que nós temos que entender. Que eles lembrassem que foi o temor de Deus que os abençoou no deserto. E essa alegria interminável trouxe milagres, respostas e salvação. Mas, queridos, a ordem de se alegrar não é apenas do Antigo Testamento. Nós também temos no Novo Testamento. Em Filipenses 4, olha o que Paulo diz: alegrem-se sempre no Senhor. Direi novamente, alegrem-se. 2 coisas aqui. Ele diz para se alegrar só quando tudo está bem? Ele diz o quê? Alegrem-se sempre. Mas aí, de repente, você não entendeu. Aí ele diz, direi novamente, alegre-se. 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 É a direção do Senhor. Alegre-se sempre. Irmão, Paulo estava preso injustamente, no corredor da morte, esperando o julgamento que seria um mero cumprimento de protocolo. Iam matar Paulo. E aí, Deus chega para ele e fala, eu quero que no meio desse contexto que você está vivendo, você escreva uma carta à igreja de Filipos, cujo tema central será a alegria. Pensa nisso, irmão. Às vezes você está triste e já não vem servir na igreja. E ele chega para Paulo e fala, você está comendo do pior dessa terra, mas eu quero que você aprenda a se alegrar exatamente nisso. E você não vai só aprender, você vai ensinar o meu povo a se alegrar. Alegrem-se sempre. Novamente direi, alegrem-se. Meu Deus. Ele não está falando de 4 dias de folia, não, irmãos. Mas ele está falando de uma vida inteira de alegria. Mas sabe quem tem essa alegria? Quem tem o temor do Senhor. Porque quem tem o temor do Senhor, ama o que Ele ama. Honra o que Ele honra. Detesta o que Ele detesta. Torna o interesse de Deus o seu interesse. Coloca Deus no mais elevado lugar de honra na sua vida. É tudo sobre Deus. E por causa desse temor tem uma chave, que é um tesouro. E esse tesouro, quando liberado, na presença do Senhor, há plenitude de alegria. Você pode dizer plenitude de alegria. Mas depois dessa viagem nas Escrituras que nós fizemos aqui, esse conceito de alegria plena, algo importante, direto da palavra, a verdade é que a maioria das pessoas não sabe se alegrar. Na verdade, muitos cristãos não desfrutam dessa plenitude de alegria. Muitos não estão vivendo essa abundância das riquezas espirituais. Então, como que nós podemos construir um caminho aonde nós teremos plenitude de alegria? O próprio Jesus nos ensina. E eu quero ler o Evangelho de Jesus segundo João, no capítulo 15, do verso 1 em diante. João, capítulo 15, que diz assim: eu sou a videira verdadeira, e o meu pai é o agricultor. Ele corta todo o ramo que estando em mim não der fruto, e poda todo aquele que der fruto, para que dê mais fruto ainda. Vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado. Permaneçam em mim, e eu permanecerei em vocês. Como um ramo não pode dar fruto por si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês também não podem dar fruto, se não permanecerem em mim. Eu sou a videira e vocês os ramos. Se alguém permanecer em mim e eu permanecer nele, esse dará muito fruto, pois sem mim vocês não podem fazer nada.
Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Tais ramos são apanhados, lançados ao fogo e queimados. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e será concedido. O meu Pai é glorificado pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Verso 9, como o Pai me amou, assim eu os amei, permaneçam no meu amor. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido aos mandamentos do meu Pai e permaneço no amor dele. Tenho dito estas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. Plenitude de alegria. Ah, como esse povo que pula carnaval precisa ouvir esse sermão. Precisa ler esse texto. Plenitude de alegria. Eu tenho dito tudo isso para que vocês aprendam a se alegrar. Há um caminho para construir alegria. E queridos, Jesus havia acabado de realizar a última ceia. E no caminho do cenáculo até o Monte das Oliveiras, onde ele seria entregue por Judas, ele decide dar alguns ensinamentos que estão compreendidos no capítulo 14 ao capítulo 17 de João. E ali ele prega um dos seus últimos sermões antes da morte, ensinamentos importantes. E ele estava dizendo para os seus discípulos: olha, vocês viram milagres impressionantes acontecendo, vocês me viram curar enfermos, me viram libertar pessoas, expulsar demônios, vocês viram religiosos se curvarem à minha autoridade, comigo vocês viram coisas que nunca imaginaram viver, mas eu preciso dizer uma coisa para vocês: a coisa vai apertar, vão me matar, eu vou morrer, mas fiquem tranquilos porque eu vou ressuscitar e vocês terão plenitude de alegria. Mas entenda uma coisa, eu sou a videira. Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. A única forma de vocês acessarem o que eu tenho para vocês é se vocês permanecerem em mim, as minhas palavras permanecerem em vocês, e dessa forma o que vocês pedirem será concedido. Que palavra de Jesus! Meu Deus! Se eu puder resumir, ele disse: permaneçam em mim, assim sejam muito frutíferos, e a alegria de vocês será completa. O que seria alegria completa? No grego é encher completamente, encher até o máximo, é transbordar. Irmão, não é um pouquinho de alegria, não é muita alegria, mas é o transbordar da alegria do Espírito Santo na nossa vida. É disso que Jesus está falando. Uma pessoa que transborda de alegria precisa do pecado? Uma pessoa que transborda de alegria precisa de dias de folia? Uma pessoa que transborda de alegria precisa de um tapinha nas costas de elogio dos outros? Uma pessoa que transborda de alegria precisa de mais um dinheiro, mais uma noite de prazer? Não, ele já tem alegria, ele já é alegre. Mas quais são os passos que Jesus nos ensina? Primeiro, fundamente sua vida na videira verdadeira. Verso 1, eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor. Sabe, queridos, existem 3 tipos de videiras na Bíblia. Existe a videira do passado, que é simbolizada pelo povo de Israel, que falhou muito com Deus. Uma geração marcada pela inconstância e pela vergonha de não ter visto o que Deus prometeu se cumprindo sobre a sua vida. Você sabe que apenas Josué e Caleb entraram na terra prometida. Milhões de israelitas ficaram no caminho, porque foram inconstantes, porque eram bipolares na sua fé, e por causa disso não conseguiram avançar. Não foi uma geração frutífera, não foi uma geração bem-sucedida. Infelizmente o fim dessa geração não foi de vitória, mas foi de derrota. Não foi de alegria, mas foi de tristeza. Existe também uma segunda videira que a Bíblia nos ensina, que é a videira do futuro, ou videira da terra. Lá em Apocalipse 14, nós lemos sobre essa videira, que é sobre aqueles que conscientemente decidiram ignorar a condução de Deus, ignorar a palavra de Deus, decidiram viver como seus próprios deuses, fazendo suas próprias escolhas, tomando suas próprias decisões,
não viveram os princípios e valores de Deus, confiaram na sua inteligência, na sua sabedoria, na sua habilidade, no seu currículo, nas suas conexões, na sua saúde de ferro e foram vivendo a vida desse jeito, mas infelizmente, como a Bíblia garante, serão surpreendidos no dia final, porque serão cortados. Porque focaram somente no natural e ignoraram o espiritual. Mas eu não quero falar da videira do passado, a videira do futuro. Eu quero falar da terceira videira, porque essa videira é a videira verdadeira. É Jesus que garante que o nosso final será de muito fruto e de plenitude de alegria. Plenitude de alegria. E sabe, queridos, no capítulo 14, capítulo anterior, os discípulos estavam perturbados. Era uma loucura, Império Romano, a liderança dos judeus, e Jesus no meio, sendo perseguido, sendo criticado, e eles no meio daquela loucura, e Jesus fala, olha, eu vou morrer, mas eu volto, e eu ressuscito, e depois eu vou ao céu, e depois eu venho na minha segunda vinda, e eles não estavam entendendo nada, e eles estavam preocupados. Então Jesus chega para eles e diz, olha, eu sei que vocês estão preocupados com o amanhã, vocês estão preocupados com a nação, vocês estão preocupados com a família de vocês, vocês estão preocupados com muitas questões que são importantes na vida de vocês, mas eu tenho uma coisa para dizer para vocês, eu sou a videira verdadeira, não se turbe o vosso coração, creiam em Deus e creiam também em mim, na casa de meu Pai há muitas moradas e eu vou prepará-las para vocês. Jesus diz, não tem por que vocês se preocuparem. Não se turbe o vosso coração, eu sou o Senhor. Sabe qual é o princípio que está aqui, que nós temos falado a série inteira? Quem teme a Deus, não tem mais nada a temer. Jesus estava dizendo, não importa o tamanho do exército romano, não importa o tamanho da opressão dos judeus que não temem ao Senhor, o que importa é que eu sou a videira verdadeira. E se as raízes de vocês estiverem conectadas em mim, fiquem tranquilos, porque eu vou cuidar de todas as coisas. Inclusive, na casa do meu Pai tem muitas moradas, e eu estou indo para preparar para vocês. Tem um lugar esperando vocês. Tem um lugar esperando vocês. Fundamente em mim. E você sabe que as raízes são a base de sustentação da árvore. A árvore se alimenta através das raízes. Na sua questão principal, quanto mais frutífera a raiz e a árvore for, quanto mais bem alimentada a raiz e a árvore forem, mais frutífera essa árvore se torna. E assim os ramos, que como de Jesus diz que somos nós, são ramos frutíferos. Mas o contrário também é uma verdade. Se o fundamento da tua vida não é na videira verdadeira, infelizmente você não será frutífero. Você pode fazer dinheiro, mas frutífero aos olhos de Deus você não será. Você pode ser até famoso nesse mundo, mas você não será frutífero na ótica de Deus. E você saberá que você não é, porque apesar de ganhar muitas coisas nesse mundo, a plenitude e a alegria você não tem, porque só quem fundamenta a sua vida na videira verdadeira tem. E essa é uma verdade que a Bíblia nos ensina. E queridos, o que eu quero dizer é que se você tem problemas de frutificação em áreas da sua vida, o problema não está na árvore, mas está na sua conexão com a árvore. O problema não está em Deus, que não é poderoso para fazer com que as coisas aconteçam. O problema está em você. O problema não é porque está faltando sol ou chuva, não. O problema é que você não está vivendo o que pode viver com Deus. Não é porque é difícil, pesado, queridos, o mundo é difícil e pesado para todo mundo. O mundo está sob o domínio, sob o controle, o mundo jaz no maligno. Isso funciona para mim e para você. Mas para aqueles que temem a Deus, nós temos uma chave. E essa chave nos dá autoridade. Essa chave nos dá clareza de que aquele que é de Deus, o maligno não toca. Nos dá a certeza de que nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Pode ter trabalho, pode ter inveja, pode ser o que for, porque o guarda de Israel não dorme. Ele é comigo, ele é com você, ele é com essa igreja. E nós precisamos ter essa clareza. Mas o nosso papel é estar fundamentado na videira. E aqui está a questão principal, irmãos. Porque quando fala de fundamento e origem, as pessoas não querem, as pessoas querem resolver o problema pelas pontas. Já percebeu? As pessoas chegam no gabinete, meu casamento está assim, está desse jeito, está não sei o que, está não sei o que lá. Faz uma oração aí, dá umas instruções e vai resolver. Não. O problema está no fundamento. Você teme ao Senhor?
Porque se você teme ao Senhor, você vai ser cabeça do lar e você vai amar sua esposa como Cristo amou a igreja e deu sua vida por ela. Se você teme ao Senhor, você vai ser uma mulher que entende o que é submissão, que está sob a mesma missão, e você não vai ser tomado por essa cultura diabólica chamada feminismo, que quer arrancar Jesus do coração das mulheres e quer colocá-las no centro do seu coração. Ou seja, é a palavra. A gente tem que começar pela origem, porque se o fundamento não é o Senhor Jesus, então a minha vida não tem como florescer e frutificar como Ele planejou. Quem está entendendo, gente? Não dá para resolver pela ponta, eu tenho que ir na origem. É na origem que está o problema financeiro, é na origem que está o problema relacional, é na origem que está o problema do ministério, e eu preciso prestar nisso. Atenção nisso, e aí que está o grande problema, porque a maioria das pessoas não quer tratar a raiz, porque tratar a raiz, irmão, requer trabalho, energia, paciência e tempo. É o fundamento. Sabe qual é a verdade, irmãos? E é uma constatação muito triste. As pessoas estão preocupadas em resolver as consequências do pecado, mas não estão preocupadas em se arrepender por terem ofendido a Deus. Por terem ofendido a Deus. Isso não incomoda muita gente. Não, eu estou preocupado com o que minha mulher descobriu. Mas vem cá, você não está triste porque você ofendeu a Deus? Eu estou preocupado porque alguém ficou sabendo. Não, não é isso. O temor do Senhor nos faz entender que é uma loucura ofender o nosso Deus que nos criou e nos ama todos os dias. Glória a Deus. Será que nós somos loucos de achar normal ofender a Deus? Não é possível, tudo começa na origem. E isso acontece porque não estão fundamentadas na videira verdadeira, não têm o temor do Senhor e por isso são movidos por sentimentos, por uma mentalidade que foi sendo criada e estabelecida e Deus não participa disso. E é por isso que muitos estão em busca de momentos felizes, mas a plenitude de alegria não é fruto de um momento feliz ou da ausência de momentos difíceis. A alegria é fruto de uma fundação saudável e segura. E essa fundação está na videira verdadeira, que é o nosso Senhor Jesus. Segundo, para ter a plenitude de alegria, se permita ser tratado por Deus. Fala pro teu irmão, ó, Deus quer te tratar, hein? Ele não gostou não, né? Olha o verso 2. Todo ramo que estando em mim não dá fruto, ele corta. E todo que dá fruto, ele poda, para que dê mais fruto ainda. Posso resumir aqui? Jesus deixa claro que o processo para a construção de uma vida de plenitude e alegria não é um processo confortável. Porque seja você infrutífero ou frutífero, algum ajuste Deus vai fazer. Para o infrutífero é o corte, e para o frutífero é a poda. Irmão, isso aqui é complicado, é bem complicado, porque sofrer os cortes e ser podado por Deus nunca será confortável, mas sempre será necessário para acessar o tesouro da plenitude de alegria de Deus. É por isso que muitos não querem a vida cristã, queridos, porque não estão dispostos a viver processos desconfortáveis. Mas deixa eu te falar uma coisa, a vida cristã é desafiadora e intensa, mas também é boa, perfeita e agradável, porque assim é a vontade de Deus. Inclusive, há um grande avivalista que diz que se você está procurando conforto, eu não te recomendaria o cristianismo. Porque se tem algo que você não tem na vida cristã, é conforto. Ah, pastor, mas eu estou confortável. Então, irmão, tem alguma coisa desalinhada na tua vida cristã. Alguma coisa que você não está entendendo de Deus. Eu costumo dizer que é que nem o Iron Man, né? A vida cristã. Você sai de... São 42 quilômetros de corrida, né? Você matou um leão, né? 42 quilômetros. Você vai para o pódio? Não. Agora você vai nadar, mais 3.600 metros. No mar. Aí você termina e fala, agora chegou. Aí tem uma bicicleta te esperando, mais 380 quilômetros. Mas sabe qual é o melhor de tudo? É que nós temos a companhia do Senhor nessa jornada inteira. Ele nos renova, Ele nos fortalece, porque aqueles que esperam no Senhor correrão como águias, caminharão e não se cansarão, correrão e não se fadigarão. É o Senhor que nos fortalece. Glória a Deus. Ah, meu Deus.
O tratamento de Deus é um processo que você não quer passar, por um tempo que você não gostaria de esperar, para obter resultados que você jamais imaginou alcançar. Entenda uma coisa, seja você frutífero ou infrutífero na tua vida cristã, nessa estação, alguma coisa você vai perder. Nossa, pastor, achei que você ia falar que eu vou ganhar. Mas o cristianismo é assim, né? Para ganhar você tem que... O último é o... Quem quiser ganhar a vida, perder lá. É assim. É o evangelho. Posso ser mais claro? Se você estiver vivendo em pecado, você será cortado. E se você estiver andando em obediência, você será podado. Não adianta. Todos nós temos algum peso extra que Deus precisa tirar da nossa vida para liberar o que Ele tem para cada um de nós. Quem está entendendo, gente? Amém. Eu sei que não dá muita vontade de dar amém não nessa hora, mas é necessário. Às vezes é uma forma de pensar que você tem cultivado há muito tempo, é um jeito de ser, sabe? É a forma de se relacionar, é algo na sua vida. Então, falemos sobre o corte. Entenda uma coisa, o corte é cuidado e não descarte. O corte é cuidado e não descarte. O termo original no grego significa suspender, levantar. Ou seja, ele destaca o ramo que está infrutífero, expondo a condição daquele ramo para que ele comece a frutificar. Ou seja, é como se ele mostrasse para a árvore inteira e para os outros ramos, aqui, não está frutificando, mas eu estou suspendendo, eu estou levantando, porque agora com esse ajuste, eu vou poder fazê-lo frutificar. Ah, pastor, mas eu não creio nisso não, Deus não expõe ninguém não. Irmão, pergunta para o casal sobre quem falamos domingo passado aqui. Ananias e Safira. Ah, pastor, é coisa da lei. Atos 5, foi ontem, dispensação da graça. Morre os dois, o marido e a esposa. Fala isso para Paulo, que quando escreve aos Coríntios sobre a ceia do Senhor, ele diz que muitos estavam adoecendo e perecendo, porque estavam participando da mesa do Senhor indevidamente. Fala isso para o apóstolo João, que quando escreve Apocalipse, ele diz que no final é fogo eterno para quem não temeu o Senhor. Que Deus é esse que nós estamos criando? Essa falta de temor é a causa de muitos não largarem pecados de anos. Estão vivendo uma vida infrutífera, acham que sempre estarão guardados por um Deus que só ama e não disciplina, mas na verdade foram eles que criaram um Deus tolerante, passivo, conivente com o pecado. Ele não existe. O nosso Deus é amor e também é fogo consumidor. O nosso Deus é pai e corrige o filho a quem ama, e nós precisamos entender isso. Toma cuidado, irmão, para não viver somente o amor de Deus e esquecer do temor de Deus. O corte é uma disciplina necessária que ajuda na mudança de atitude. Sabe por que o corte acontece? Porque tem coisa que a gente só muda quando é disciplinado, sim ou não? Foi o que aconteceu com Jonas. Teve que ir para a barriga de peixe. Irmão, deve ter sido desconfortável, hein? Teve que ser disciplinado na frente de um monte de incrédulo que estava naquele navio. Passou vergonha, foi exposto, foi para a barriga de um peixe. Ele teve que ser disciplinado. Foi assim com os tripulantes do navio que Paulo havia embarcado. 276 naufragaram, porque não ouviram a direção de Deus. E a verdade é que também foi assim em certas reviravoltas que nós vivemos na nossa vida. Você quer entender o que Jesus está nos ensinando? Às vezes Deus precisa nos expor para nos transformar. Porque só a exposição vai fazer a gente acordar. Porque nós não nos movimentamos antes. É amor. Deus nos expõe para nos fazer melhorar. Isso é amor. Mas vamos falar sobre a poda também. O processo de poda é a parte mais importante do cultivo, porque antecede o tempo de maior produtividade da árvore. É podado quem é frutífero, porque talvez você esteja participando dessa série, onde Deus tem nos apertado, Deus tem nos esticado, e talvez você já seja uma pessoa frutífera na tua vida cristã, mas mesmo assim,
ainda não é pleno, não vive plenamente o que Deus tem para você agora. Eu não estou falando do que Deus tem para você daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, eu estou falando daquilo que Deus tem para você agora e por algum motivo você não está vivendo. Então Deus precisa podar, Ele precisa fazer um ajuste, é um preparo para a próxima estação. A poda consiste em limpar, em aparar aqueles galhos e folhas que, embora pareçam bonitos e belos, estão atrapalhando a frutificação da árvore. E por isso eles precisam ser tirados. E quando eles são tirados, isso proporciona uma colheita melhor, um fruto mais saudável. Posso ser bem claro aqui com você? Tem coisa que já foi importante na sua vida em outra estação, mas que não serve na nova estação que Deus tem para você. Deus quer tirar para que possa te promover. Sabe aquilo que você sempre fez? E deu certo, serviu. Em outra estação, não é isso que Deus tem para você agora. Sabe aquela pessoa, sabe aquele lugar, sabe aquele ministério, sabe aquela realidade? Quantas vezes nós ficamos presos nas coisas boas que vivemos em outras estações da vida, mas enquanto você está preso nisso, você está retardando o abrir das portas de Deus para uma nova estação. E isso é muito sério, queridos, porque largar o que é ruim a gente não tem dificuldade não, mas largar o que é bom é difícil, coisa que dá prazer para a gente, mas não é mais o que Deus quer para você. São 2 ações na poda. A madeira morta é cortada para que não haja proliferação de doenças e de insetos. Ele retira o que está morto. O que está morto já esteve vivo em outra estação, mas agora morreu. É hora de seguir em frente. Foi isso que Deus falou com Josué, quando ele chorava a morte de Moisés. E eles estavam de frente para o Rio Jordão e parados e pensando, Moisés morreu, o que nós vamos fazer? Deus chega para ele e fala, ei Josué, Moisés morreu, ele não vai voltar, eu até poderia ressuscitá-lo, mas eu não vou ressuscitá-lo porque você não precisa de Moisés para seguir em frente. Então levanta, chama o povo, atravessa o Jordão e toma posse da terra que eu já disse que eu darei a você. Irmão, tem gente que já podia estar numa estação muito mais frutífera no ministério e outras áreas da vida. E não está porque não quer largar aquilo de bom que tem. Diz o pastor Josué que o bom é inimigo do ótimo. Você está no bom e está esquecendo daquilo que é maior. Posso dizer uma coisa para você? Encerre o teu passado. Ah, pastor, mas era tão bom. Ei, entrega o teu Moisés e começa a viver a terra prometida que o Senhor tem para você. É a poda. Mas a segunda ação da poda é remover partes ainda vivas, para que a vitalidade da planta não seja comprometida. Às vezes o viticultor remove cachos inteiros de uva, para que haja uma produtividade maior na árvore. Isso tem a ver com frutos que já poderiam ter sido colhidos há muito tempo e por algum motivo você não colheu. Deus já te disse, é isso que eu tenho para você. É isso que eu quero fazer na sua vida. É dessa forma que eu quero te usar nessa estação. É isso que eu tenho para você, mas por algum motivo, você ainda está preso àquela realidade. Posso falar uma coisa para você, querido? Eu não sei porquê existem frutos que você não colheu ainda, mas hoje o que Deus está te dizendo é, colhe esse fruto e abre o caminho para que você possa frutificar numa medida que você nunca imaginou. Eu realmente creio nisso. Eu realmente creio nisso. Deus só inaugura novos ciclos na nossa vida quando os ciclos antigos se encerram. Já era para você ter assumido uma nova postura no teu ministério. Já era. Tem gente aqui que já passou da hora. A pessoa do dia falou, pastor, agora sim eu entendi o que Deus quer para mim, aqui na Atitude. Eu falei, você levou só 6 anos para entender, né? Ele, que isso, pastor? Eu falei, 6 anos, irmão? Olha quanto tempo você perdeu para ver o que Deus tem para você, e você está aí, ó, engatinhando. Ainda bem que Deus não leva em conta o tempo da ignorância, né? Mas tu não era ignorante não, você só não queria ouvir mesmo. Sabe, nós temos que acordar, temos que parar de negociar, às vezes por um conforto a mais, porque a gente se acostumou a viver algo que é bom, que é legal, é o que a gente sempre quis, mas será que é o que Deus quer para você? Nós precisamos avançar. Você tem que andar, fala para o teu irmão, você tem que andar, irmão. Não sou pregador pentecostal, mas de vez em quando a gente tem que lembrar o nosso irmão que Deus está falando com ele, amém? Mas em penúltimo lugar, seja estável. Diga, estável.
Olha o verso 7. Se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Essa direção de estabilidade não tem nada a ver com estagnação. Não tem nada a ver com você ficar acomodado na vida que você tem hoje. Não é isso que Jesus está dizendo. Na verdade, o que nós entendemos com esse texto é que não é estabilidade na postura, mas é uma fé estável, uma fé inabalável. Já oramos por isso aqui no momento da intercessão. Aliás, o texto foi até sobre alegria em Abacuque, né? Ou seja, o Espírito é um só. Uma fé estável, uma fé inabalável. É isso que eu e você precisamos. Será que Deus precisa se preocupar com a possibilidade de você desviar da fé nesse ano? De você pegar o teu ministério e dizer, Deus, não quero mais não, porque não estou gostando. De você jogar fora o que Ele te deu. Ou será que você tem uma fé estável? Será que você tem estabilidade? Posso repetir de uma forma muito mais clara? Deus quer poder confiar em você. Mas só tem uma forma de Deus confiar em nós, é se nós formos estáveis, porque estabilidade gera confiança. Você pode repetir? Estabilidade gera confiança. Enquanto você não for estável, Deus não irá confiar em você. Aliás, gente inconstante não tem a confiança de ninguém, né? Uma vez, tinha uma vaga aqui na igreja para uma função, me entregaram um currículo. O cara é bom e é fera, e eu vi tantas habilidades, dons, muita coisa. E quando eu fui ver as empresas anteriores, nos últimos 5 anos ele tinha passado por 8 empresas. Falei, pode ter muito dom e talento, mas tem problema de comportamento. Você sabe que hoje você contrata pelo conhecimento e você demite pelo comportamento. Os empresários estão reclamando muito disso aí, né? Verdade é essa. Eu falei, como é que eu vou colocar aqui alguém que não tem estabilidade? Sem estabilidade, você não tem confiança. Quem está entendendo, gente? Amém. Nós precisamos ser pessoas confiáveis. Por que seria diferente com Deus? Nós entendemos isso na nossa relação com pessoas, mas eu te pergunto, e câmeras em mim se você puder, Deus pode confiar em você? Deus pode entregar a você coisas grandes nesse ano? Deus pode te promover para um próximo nível? Ele realmente pode confiar que você não vai envergonhá-lo, que você não vai jogar fora o que Ele te deu, que você não vai desistir no meio do caminho. Eu não estou falando que você não vai errar, porque Deus não chamou pessoas perfeitas, mas pessoas que querem se parecer mais com Ele a cada dia, e que têm um coração contrito e quebrantado. Deus não nos dá algumas coisas porque não confia em nós. A verdade é essa. Nós não inspiramos confiança. Muitas pessoas não recebem o que pedem porque não apresentam estabilidade. E já rodaram por vários lugares, vários relacionamentos, várias cidades, várias empresas, várias igrejas, várias células, e Deus está dizendo, eu estou esperando você parar. Eu estou esperando você aprofundar raízes. Eu estou esperando você se tornar alguém confiável, para que então eu possa confiar a você o que eu quero tanto derramar sobre a sua vida. Queridos, é uma palavra direta. E esse texto, inclusive, nos diz que esse é o segredo das orações respondidas. É a estabilidade. Eu sei o que falta para as suas orações serem atendidas. Estabilidade. Por quê, pastor? Porque o próprio Jesus diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você pode entender de forma totalmente literal esse versículo. Pastor, então quer dizer que Deus vai fazer tudo o que eu quero? É isso mesmo. Que isso, pastor? Você agora é triunfalista? Não, irmão. Ele diz, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Isso quer dizer que eu vou desejar o que Deus deseja para mim. Quando eu orar, eu vou orar à vontade de Deus. E se eu orar à vontade de Deus, ela vai se estabelecer na minha vida. Quem é que entendeu, gente? É o segredo das orações atendidas. Estabilidade. Mas em último lugar, é um princípio fundamental para ter plenitude de alegria. Retorne para Deus o que Ele investiu em você. Vamos ler o verso 8 para a gente encerrar. Meu Pai é glorificado
pelo fato de vocês darem muito fruto, e assim serão meus discípulos. Se eu perguntar para você o que você espera que Deus faça na sua vida esse ano, provavelmente você já tem uma lista pronta das suas expectativas sobre o que Deus pode fazer. E não há nada de errado nisso, porque tem gente que não recebe o que pode receber de Deus porque nem sabe o que quer. Não é verdade? Quando ele fala com Bartimeu na porta de Jericó, ele pergunta: o que você quer? Ele diz: eu quero ver. Bartimeu, ele sabia o que queria, ele queria enxergar. Tem gente que não sabe o que você quer. Eu não sei se é meu casamento, se é meu filho, se é minha empresa, se é meu ministério. Aí Deus fica: e aí? O que você quer? Tem que saber o que quer. Mas o problema é que, ao invés de nós focarmos naquilo que de fato Deus tem como expectativa para a nossa vida, nós queremos apresentar a nossa lista de expectativas a Deus. E nós esquecemos que Deus tem expectativas na nossa vida. Sabe qual é a ação mais importante da sua vida nesse ano? É alinhar as tuas expectativas com as expectativas de Deus. É saber de fato o que Ele tem para você. Nós mostramos temor a Deus quando alinhamos as nossas expectativas com as expectativas dEle. É isso que nós estamos aprendendo aqui. Pastor, quais são as expectativas de Deus para mim? Eu não sei dizer as expectativas específicas do que você vive hoje, mas eu posso dizer as expectativas gerais. A Bíblia diz que nós fomos criados para o louvor da glória de Deus. Deus espera ser glorificado através da sua vida. E nesse texto ele nos mostra o caminho para Deus ser glorificado. Ele diz: o meu Pai é glorificado nisso, quando vocês dão muito fruto. Quando vocês dão muito fruto. Como que Deus é glorificado? Quando eu sou alguém muito frutífero. Pastor, por que isso é tão importante? Deus investiu na sua vida como ninguém investiria. Primeiro Ele criou você, te tornou coroa da criação. Você e eu, nós erramos com Deus. E o nosso destino seria o inferno, então Ele decidiu matar o Filho dEle, para que eu e você pudéssemos ter acesso à vida eterna novamente. E Ele não parou aí, Ele ainda colocou o seu Espírito em nós. Nós somos morada, nós somos templo do Espírito Santo. E você acha que Deus investiu dessa forma à toa, irmão? Deus espera retorno do investimento dEle. Sabe qual é o retorno que Ele quer? Muito fruto, diga, muito fruto. Ah, pastor, eu sirvo na igreja, uma escala por mês, eu sou uma boa esposa, eu trabalho bem. Ei, isso é muito bom, mas não é isso apenas que Deus quer. Ele quer que você dê muito fruto. Muito fruto. Em 2024 você precisa ser muito frutífero. E não sou eu que estou falando, é a palavra de Deus. Isso glorifica a Deus. Quando você ganha pessoas para Cristo, cuida de vidas, quando você abre a sua casa para receber pessoas, quando você de alguma forma conecta pessoas com o Evangelho, quando você entende que a tua função secundária no mundo é ser médico, engenheiro, empresário, agricultor, professor, mas a tua função principal é ser um sacerdote, um embaixador do reino de Deus. Aonde você chega, a glória de Deus chega, os princípios e valores de Deus chegam, e quando as pessoas ficam impressionadas com o que você vive, você diz: não é sobre mim, mas é sobre aquele Deus a quem eu sirvo, e você conecta pessoas com o reino. Muito fruto. É pegar cada dom, cada talento e colocar à disposição do reino de Deus. Se você tem facilidade para fazer dinheiro, faça muito e abençoe o reino de Deus. Se a sua facilidade é influenciar pessoas, então ganhe multidões para Jesus. Se você tem uma casa, querido, abra ela para uma célula. Ah, pastor, mas tem meu tapete, tem meu filho, tem meu cachorro. Ei, é o Senhor Jesus que está te chamando. Para de viver uma vida menor enquanto Ele tem uma vida maior para você. Faça a sua parte. Decida ser frutífero. Para de acreditar nessas crenças limitantes que vão te limitando e vão estabelecendo uma vida mais ou menos para você. Viva o que Deus tem para você, e o que Ele tem para você é muito fruto, e nisso o Pai é glorificado, em que vocês deem muito fruto, muito fruto, muito fruto. É o que Deus tem para mim e para você. Muitas pessoas estão em busca de sucesso, mas sucesso na Bíblia é ser frutífero aos olhos de Deus.
Eu oro para que você seja frutífero e que você alcance plenamente o que o Senhor tem para a sua vida. Eu oro para que eu seja frutífero e assim eu te estimule a alcançar plenamente o que Deus tem para você. Eu oro para que essa igreja seja frutífera, ainda mais do que já é, e dessa forma o Senhor seja glorificado no que somos, no que pensamos e no que fazemos, e na presença dEle a plenitude de alegria. Eu não sei se você chegou aqui triste, desanimado, preocupado, eu não sei como você está. O que eu sei é que o Espírito da alegria está presente aqui nessa noite, a plenitude da alegria. Você pode se alegrar no meio do que você está vivendo, mas para isso fundamente a sua vida na videira verdadeira. Se permita ser tratado por Deus, faça a sua parte,